No versículo 2, nos relata, ele é ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, né? Ele ministra agora, esse é o lugar onde ele está ministrando, exercendo o seu sacerdócio. Porém, nós temos que entender o seguinte, durante o período em que o Senhor Jesus estava aqui na Terra, ele não veio como sumo sacerdote, ele não exercia o seu sumo sacerdócio de acordo com a ordem de Melquisedeque, porque daí teria um conflito aí, porque o tabernáculo ainda estava aqui, o templo ainda estava aqui, e os sacerdotes, pela ordem de Arão, ainda estavam sacrificando no templo. Apesar de não ter sido reconhecido já depois da rejeição, né, o Senhor ter deixado eles de lado, só depois de 70 anos é que o templo foi destruído, e aí cessou esse sacerdócio. Hoje, você não tem nenhum templo judeu em que tem alguém falando, eu sou sacerdote da origem, da ordem de Arão, e estou oferecendo. Eles não têm sacrifício. O que eles têm é a sinagoga, que eles reúnem para ler a palavra, né? Ler o Velho Testamento, mas o que eles mais leem não é o Velho Testamento que nós temos. O que eles mais leem são as explicações que os seus mestres dão a respeito do que está escrito no Velho Testamento. Eles não estão direto no Velho Testamento, conhecem tudo, mas é interpretado pelos seus rabinos, seus mestres rabinos que os ensinam. Mas eles não têm sacrifício. Existe, inclusive, um folheto que fala onde está o sangue do cordeiro. Né? Um judeu, é a história de um judeu que se converteu porque um cristão perguntou para ele, escuta, vocês estão lá na sinagoga, mas onde está o sangue? Cadê a Páscoa? Como vocês não celebram a Páscoa? E aí esse judeu entendeu, realmente, cadê o sangue? Não tem sacrifício. Como é que nós podemos fazer uma Páscoa sem sacrifício? Então ele percebeu que realmente ele se converteu, né? Mas interessante isso, porque ele fala aqui que é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Eu me recordo quando, em uma ocasião, fui falar sobre adoração, e eu citei que quando, no capítulo 4 de João, o Senhor Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu falei, realmente os judeus adoravam em verdade, mas não em espírito. E nós somos os verdadeiros adoradores porque nós podemos adorar em espírito. Imediatamente, depois de falar isso, vieram as críticas, né? Como assim? Teve um irmão indignado. O que você está querendo dizer? Que Abraão, quando adorou a Deus, era falso? Porque se nós somos os verdadeiros, todos os outros que adoraram antes, Adão, o próprio Abel, que adorou a Deus, levando o seu sacrifício, eram falsos? Não, gente, isso daí é falta de entender o que é interpretar uma palavra. Quando eu digo que ele era ministro do verdadeiro santuário, não quer dizer que o outro santuário era falso, mas era uma figura do verdadeiro. O verdadeiro é esse que agora ele exerce o ministério dele, assentado à direita de Deus nos lugares celestiais, ao trono da majestade. Quando eu falo que esse é o verdadeiro tabernáculo, eu não estou dizendo que o tabernáculo que Deus mesmo instituiu no Velho Testamento, segundo a ordem de Arão, era falso. Mas ele era uma figura do verdadeiro. Então, é isso que ele está falando aqui. Ele está falando, se hoje tem um tal sumo sacerdote assentado à direita de Deus, da majestade, do trono da majestade, ministrando nesse santuário, o verdadeiro tabernáculo, que foi Deus que fundou, não foi o homem. Eu pergunto, aonde cabe na cristandade hoje eu fazer um templo? Eu construir um edifício e dizer, aqui é o lugar de adoração. Não tem lugar, porque não é aqui. Porque o templo que tinha aqui era a figura, não era o verdadeiro. Não que ele fosse falso, mas ele era a figura do verdadeiro.
Era assim, o lugar que Deus estava lá, no tabernáculo, no Santo dos Santos, ele estava lá, porém, era figura. Saiamos da figura e vamos para o verdadeiro. Não que as figuras, aquelas que representavam Cristo, né, que eram figuras de Cristo, eram falsas, mas eram figuras. Entendeu? Isso é muito importante entender o que significa esse verdadeiro tabernáculo. Hoje, os cristãos constroem locais de adoração, né? Geralmente, dependendo da linha de profissão cristã que tem. Se for para a linha do católico, né? Em qualquer grutinha onde tiver uma visão, ali vira um lugar de adoração. Né? Qualquer riozinho que acharam uma estatuinha, pronto, ali virou um lugar de adoração, de peregrinação, todo mundo vai lá, que nem faz a Meca, né? O muçulmano faz a Meca. Isso daí é a linha do catolicismo. Mas existe hoje, vocês sabem do que eu estou falando, na cidade de São Paulo tem um templo de Salomão, gente. Cobra-se entrada para entrar. Mas qual é a função disso aí? Qual é a função de eu levantar, gastar um dinheiro desse, levantar um negócio que não é lugar de adoração? Porque o verdadeiro lugar de adoração é lá onde Cristo está ministrando hoje no santuário, assentado à direita à destra da majestade, à direita da majestade. O nosso tal sumo sacerdote que está lá, de tal magnitude. Não tem razão nós pensarmos que o fato de eu estar num salão de reunião adorando, ali é um lugar de adoração. Não, a adoração hoje é em espírito e verdade. E quando eu falei de adoradores que eu adoro em espírito e verdade, são os verdadeiros adoradores, que é uma palavra que o Senhor usou. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Ora, o Senhor falou os verdadeiros adoradores. Ele não estava falando de Moisés, ele não estava falando de Abraão, ele estava falando dos verdadeiros que vão adorar em espírito e verdade, que são nós, os cristãos. E nós temos, certamente, o privilégio, não porque nós somos alguma coisa, mas porque nosso sumo sacerdote é Cristo, que desceu dos céus, rasgou os céus, veio para cá e voltou no mesmo lugar, agora como sumo sacerdote assentado. E nós temos ele ministrando nesse santuário para nós. É tudo espiritual, é tudo em espírito, não mais em matéria, ou em figura, ou em símbolos, coisas palpáveis, mas em coisas celestiais.